você vai ser profeta, queira o diabo ou não. Se Deus tem te chamado como levita, queira o diabo ou não, você será levantado como levita nessa congregação. Se você está sendo chamado como pregador da palavra, queira o diabo ou não, Deus vai te usar como pregador. Aleluia. E quando eu comecei a cair na real e falar assim, é uma promessa que Deus me fez, eu estou negando. E comecei a me colocar para o propósito, para aquilo que Deus havia confiado nas minhas mãos. Eu comecei a tomar posse. E as coisas começaram a mudar. Porque Deus só vai abrir os seus olhos espirituais quando você caminhar na direção de algo que Deus te colocou. Não adianta o Senhor te mandar a caminhar para a esquerda e você ir para a direita, que na direita você não vai ver nada, porque Deus mandou você para a esquerda. Muitas das vezes nós saímos da posição que Deus nos tem colocado, porque muitas das vezes nós não temos dado ouvido ao que Deus tem nos falado. Pedro, ele ouviu Jesus Cristo falar com ele, que ele seria um pescador de homens. Mas o que Pedro foi? Pedro voltou novamente a ser um pescador de peixes. Ele se esqueceu do que Deus havia falado. Muitas vezes o diabo tem tentado nos cegar, para que nós não venhamos entender o que Deus quer de nós. Deus tem um grande propósito na vida de cada um que aqui se encontra. Deus tem um propósito na sua vida sobrenatural que você não entende. Aquele propósito que talvez aos seus olhos você vê pessoas talvez pulando nos cultos, exaltando o Senhor de tal forma, e você talvez se envergonha de adorar. Você foi chamado como adorador. Se esqueça das pessoas que estão do seu lado e se coloca naquele propósito que Deus tem te dado, tem colocado nas suas mãos. Seja um Pedro, mas um Pedro ousado como Pedro era. Não aquele que voltou para trás, mas aquele que seguiu em frente. Aquele que quando teve o terceiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, se colocou na posição que Deus havia chamado. Mas talvez Deus tenha te chamado na posição e você tem duvidado. Você não tem se colocado para fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. E o que Deus quer que você faça é simplesmente que você não permita que os outros desistam. Através da sua vida, outros virão. Assim como aconteceu com Pedro. E lembra-se da promessa que o Senhor Jesus Cristo lançou sobre a vida de Pedro? A partir de agora, você será pescador de homens. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. 3.000 almas, se cumpriu aquilo que Jesus havia falado. Aleluia, Jesus. Basta simplesmente nós crermos naquilo que o Senhor tem nos prometido. Todos nós temos um ministério diante de Deus, todos nós temos uma promessa diante de Deus, todos nós fomos chamados para servir ao Senhor, mas talvez você não é chamado para pregar, mas é chamado para louvar, é chamado para ser um diácono. Não importa o que você vai fazer, aquilo que Deus tem te chamado, cumpra na tua vida. Se coloque diante de Deus, se entregue a Ele, confie nele, ainda que para os seus olhos você não acredite que vai acontecer. Deus é poderoso para cumprir. Deus é um Deus todo-poderoso. Ele pode mover céus e terras em favor da tua vida. Ainda que coisas contrárias te provem que Deus não vai fazer. Todos nós que cremos verdadeiramente que Deus vai cumprir aquele propósito que tem nos feito, verdadeiramente Deus vai realizar na sua vida. O que eu quero dizer nessa noite é que você não se coloque como aquele Pedro que retornou atrás, que voltou ao início, que voltou a ser o velho homem. Assim você vem se colocar como uma nova criatura diante de Deus. Coloca-te de pé em nome de Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor Deus.